Senhor, meu Deus, usa o teu filho hoje, meu Pai. Dá uma experiência sobrenatural a ele, Jesus. Que, meu Pai, esta palavra vai começar transformando a ele, primeiramente, porque é o desejo de todos nós que pregamos a tua palavra. Leva os olhos dele aonde nunca foi nessa face desta terra, Jesus. Usa as cordas vocais, que não venha ser ele, mas venha ser o teu Espírito através da vida dele. Que ele venha agora, meu Pai, entender que quanto mais ele descer, o Senhor vai, meu Pai, exaltar a vida dele nesta terra. E que toda a honra, Pai, toda a glória venha ser dada para o teu nome, Pai, que é digno de honra, de glória e de todo louvor para todos sempre. Amém. Quer saudar a igreja com a paz do Senhor? Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Dependendo do frio, amém vai colhendo, né? Amém. Quero convidá-los a se colocar de pé. Você que pode abrir a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15. Mais uma vez, com alegria, nós estamos aqui na casa de Deus. Esta é a casa de Deus. Amém. Casa a qual foi consagrada para que o nome dele fosse pregoado perpetuamente, segundo está escrito lá em 2 de Crônicas. E nessa noite nós estamos aqui para ser abençoados pelo Senhor. Amém. Lucas capítulo de número 15, a partir do verso de número 11 em diante. Há uma unção de Deus aqui sobrenatural. E o Senhor, Ele quer confortar o seu coração com a palavra. Ele quer animar a sua vida com a palavra. Ele quer fazer valer a palavra dele sobre a tua história. Acredite nisso no nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. Se você estiver sem Bíblia, diz socorro e alguém vai te socorrer. A partir do verso de número 11 diz assim: disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, ao qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava lhe encher o estômago com as alforras que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e diz-lhe: ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas no pé. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Somente até aqui. Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje é culto
memorável para todo cristão, porque Jesus nos ensinou, deu a nós o ensino através dos apóstolos, e por aí, se a cada decorrer dos anos essa aliança tem ficado mais forte sobre esse ensino do cristão estar em comunhão com Ele e assentar-se na mesa com Deus, é um dia a qual deixa o inferno com muita raiva, porque todo o atributo de Satanás e toda a sua atitude é para tirar o cristão da comunhão aqui, para que ele venha capengando pelo caminho do Evangelho e não consiga o direito no céu, porque o céu não é conquistado simplesmente por se esforçar, e sim uma prática de vida cristã. Tem pessoas que se esforçam, e sempre o que vale na sua vida são as suas fraquezas e os seus deslizes, porém o Evangelho nos adverte que quem comer dessa água jamais vai descer. Então nós vamos ser fortalecidos por essa palavra. Jesus, ele tira o livro de Lucas, no capítulo de número 15, e fala sobre parábolas. Ele conta a história, dando ensinamento aos seus apóstolos. Ele tinha várias maneiras de falar sobre parábolas e assim tentando advertir de uma maneira que os doutores da lei não viessem entender a fala de Jesus. Mas a explicação de Jesus está se resumindo na sua missão, que é o amor. Deus, ele nos amou ao ponto de nos proporcionar a segunda chance, nos proporcionar a oportunidade. E aí Jesus conta para os discípulos essa parábola. Um certo homem rico, ele tinha 2 filhos, e esse filho caçula, o filho mais moço, ele chega para o pai e diz: olha, diante de tudo eu quero o que é meu. E diante da lei o pai podia fazer qualquer coisa contra esse filho, porque ele não estava doente, ele não estava adoentado, nem à beira da morte, e ele chega requerendo a parte da sua herança. Ele diz: eu quero o que é meu por direito, a partir do momento que o senhor partir e sair dessa vida, mas eu quero agora. E o pai, na sua riqueza, ele não usa a lei, ele dá ao filho por direito o que era seu e deixa o filho viver à vontade. E a Bíblia nos dá um grande ensinamento a respeito disso, que a partir do momento que o pai abre mão e dá o que é de direito para o filho, ele toma distância da casa do pai. Ele vai para uma casa bem longe, ele vai para um país bem longe, e ele vai viver irresponsavelmente. Ele saiu de perto do pai, de perto dos olhos do pai, de perto da casa do pai, e foi para uma terra bem distante. E isso aqui, irmãos, nos chama bastante atenção. Nós sabemos que essa herança que o pai usa para poder nos dar é o nosso livre-arbítrio. Você já viu isso? Que coisa bonita? Nós temos esse direito do livre-arbítrio. Ninguém é crente por obrigação, não, ele é porque o Evangelho convenceu. Ninguém é cristão porque é uma doutrina de ferro, é uma lei. Não é assim. Nós somos porque a palavra nos convenceu. E mesmo assim, Deus nos dá o direito de pegar o nosso livre-arbítrio. Você tem direito de fazer o que você quiser. Você tem direito de ser como outros. Você tem direito de ser como você quer ser. Você tem direito de ser como santo. Santo é o Senhor, por isso ele diz: é santo porque eu sou santo. Ele nos dá o direito de viver em fofoca, em contenda, em discórdia. Ele nos dá esse direito. Ninguém é obrigado a viver no altar, porque o altar requer santidade, posicionamento. Quando ele diz: achegai-vos a mim, e nós lembrando isso aqui agora da antiga aliança, no Antigo Testamento, quando o povo tocava na arca desconcertado, oferecia sacrifício no altar com uma vida desconcertada, meu irmão, a ira de Deus estragava, e as pessoas eram
E o escândalo tem pessoas que pensam que o escândalo vem uma correção da parte de Deus só para quem pratica. Vem para quem pratica e para quem sai espalhando. Sai para quem sai anunciando. Ele, como evangelista, nunca conseguiu falar do amor de Cristo. Nunca conseguiu falar das boas-aventuranças da parte de Deus. Mas uma contenda, uma discórdia, uma bagunça, ele espalha como se fosse uma enfermidade terrível. Oh, Jesus, poderoso, aleluia. Quando ele está vivendo responsavelmente, vem a surpresa. Porque quem quer uma prática de uma vida irresponsável, quem quer assim viver, a Bíblia já declara que esse moço ele foi viver irresponsavelmente. Então quem vive irresponsavelmente, ele não faz cálculos, ele não calcula o que vai ser no amanhã. Quem pratica hoje não está pensando no que vai ser amanhã, na consequência. Não está pensando nos ventos que vão se levantar, no que há de sobrevir sobre a sua vida. Quando alguém quer pegar a história de alguém, pensa que levantar a calúnia, fazer um tanto de coisa, está vivendo irresponsavelmente. Ele não calculou o que pode vir sobre a sua vida. Porque se ele estiver certo, já não deve assim praticar. Quanto mais se alguém estiver errado. E aí, vem fome nesse país. Vem fome nessa terra. E ele já não tem mais da riqueza que o pai havia guardado. Agora acabou o tempo de misericórdia, agora é tempo de acerto. E aí o que aconteceu? Perecimento e fome. Você quer ver algum soberbo ficar humilde? É só ele passar fome. Quantas pessoas você conhece que tem uma história que para Deus conseguiu uma oportunidade de falar com ele, precisou Deus ter que trancar os celeiros. Israel, para poder ouvir a palavra de Deus, os céus fechou e não desceu chuva. E sem chuva a terra não produz. E se não produz, não tem alimento. E se a pessoa não alimenta, ela fica humilde. Aí ela passa a ouvir. Aí ela vai parar para prestar atenção no que está sendo falado. Mas quando os celeiros estão cheios, meu irmão, não dá ouvido a profeta, não dá ouvido a pastor, não dá ouvido a ninguém. Ele faz para o que ele quer e vai para onde o nariz aponta. E ninguém exerce domínio sobre a vida dele. Não porque os celeiros estão cheios. E olha como a palavra é linda. Sabe quem está dando esse ensinamento? Jesus. Precisou vir fome para esse moço ficar pequenininho. Precisou vir fome para ele ter a carência do que era a ausência da casa do pai na sua história. E tem pessoas que enquanto não perde, ele não se arrepende, ele não para de praticar. Tem pessoas que enquanto não vem fome, e aí ele não tem a lembrança de quem era fulano na vida dele, de quem era o pastor, de quem era a igreja, das coisas boas que Deus fazia. Tem pessoas que infelizmente é assim. E aí agora ele começa a sofrer. Não tendo o que comer, ninguém lhe dava nada, ninguém lhe oferece nada. Ele deseja comer da alimentação dos porcos, porque alguém para usar de benevolência para ele ainda deu um trabalho para que ele cuidasse de porco. E aqui na história que Jesus conta, ele faz uma alusão ao que era criar porco. Um porco para o judeu era imundo, e esse homem sai da casa do pai para viver uma vida irresponsável, e a prática dessa vida irresponsável o lançou num lamaçal de uma vida imunda. E é isso que o pecado faz com a vida do homem. E pecado, que a igreja precisa abrir os olhos. Pecado não é simplesmente só quem prostitui, quem rouba, quem fofoca, quem pensa mal, quem deseja. Você sabe que são uma lista e um capo de regra, e tem pessoas que atribuem o pecado simplesmente ao adultério, à queda do homem. Olha, vamos tomar cuidado com isso aí. Vamos prestar bem atenção, porque Jesus deixou uma listagem muito boa, principalmente no que é respeito do irmão para com o irmão. E tem pessoas que têm quebrado isso aí, e nós vamos, se der tempo, daqui a pouco a gente fala. Como o adversário assim faz com a vida de todo mundo, que o salário, a Bíblia diz que o salário do pecado é. E você sabe que a morte pela via do pecado é como o salmista escreveu: o pecado prevaleceu sobre mim, me esmagou, enfraqueceu os meus ossos e eu morri. Não é uma morte instantânea, que é uma morte muito chique. Para quem é a pedrada vem, pá, bate, o cara morre, acabou. Você sabe que vai se degradando, é aos poucos.
É como uma serpente que pega uma presa, se entrelaça nele e vai envolvendo com o seu corpo, e vai apertando, e começa matando ali poucos ossos, quebrando uma parte de ossos, vai aumentando, aí vem a asfixia, e aí vem uma morte terrível. E é assim como ele diz. E aí quando esse jovem está lá, ele está numa vida terrível, ele lembrou da casa do pai, ele disse: eu estou aqui perecendo, estou aqui sofrendo, e tenho o meu pai. Quantos trabalhadores de meu pai estão numa condição de vida melhor do que a minha? Mas aqui ele já está humilde, pastor Zé. Aqui ele nem está se tratando do pai na atitude de querer mais herança. Aqui ele está bem humildezinho, ele diz: tem trabalhadores de meu pai, eu vou voltar para a casa do pai. Eu quero que ele me compare a um dos seus trabalhadores. Vou levantar e vou ir até ele e vou dizer isso, ele pensando. E vou dizer para meu pai: pai, eu pequei perante o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado pelo filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E o que é interessante desse jovem, aqui na história que Jesus conta, é que esse moço ele planejou, mas ele conseguiu colocar em prática. Ah, tem pessoas que planejam e não colocam nada em prática. Planeja começar a orar na hora, planeja começar a jejum, planeja pedir perdão e não pede. Na hora dá um frição, ele é amarrado todo, ele não consegue, ele gagueja, ele está com as próprias palavras, ele não consegue executar o plano. Tem pessoas que é perfeito no plano. Você quer ver uma coisa, precisa de uma palavra dela. Quando você estiver embaixo, alguém sempre vai te dar uma lição, como você deve fazer, como você deve atuar, como você deve se portar diante da situação. Mas quando chega a vez dele, você vê que é só ensinamento. A prática não é isso tudo. E aí esse moço aqui é uma lição. Assim como ele planejou, ele colocou em prática, levantou e foi para a casa do pai. E ao longe, quando ele vê o pai também o vê, o pai prepara para o receber. E quando o pai vai ao seu encontro, porque ele também havia, o pai o abraça a igreja no pescoço. Eu estava hoje meditando nessa parada, e Deus começou a colocar no meu coração. Eu não numerei, eu não risquei, eu não li, vai vir como revelação. As coisas que não podem faltar na casa do Pai. Nós estamos na casa do Pai. Aqui é a casa de Deus. Nós somos filhos. E tudo que o diabo quer é que acreditamos que nós perdemos a nossa oportunidade, a nossa chance. Tudo que o diabo quer é fazer com que as pessoas se sintam mais, não se sintam mais à vontade da igreja. Tudo que o inimigo quer é que as pessoas se sintam acusadas dentro da igreja. Tudo que o inimigo quer fazer com que as pessoas entendam que o irmão do filho pródigo está dentro da igreja. Que tem pessoas que saem de casa, não vêm para cultuar Deus, vêm para ajudar, vêm para afrontar, vêm para apontar. O diabo quer fazer assim, que pessoas numa conduta de pecado não se sintam mais encorajadas para chegar na casa do Pai. Sabe por quê? O irmão dele se faz presente. E a atitude do irmão é só acusar, é só apontar o dedo. Eu quero dizer, entre as coisas que não pode faltar na casa do Pai, perdão e misericórdia. Quando ele elaborou o plano de ir até o Pai já estava no coração preparado que o filho viria, porque quem ouve a palavra, jamais essa palavra nunca obedece, nenhum tipo de efeito, ela sempre vai impactar a pessoa. Ainda ele na concupiscência do pecado ou no mundo terrível, ele vai trazer a lembrança da palavra. Aleluia! O que não pode faltar na casa do Pai? Diga para a pessoa que está com o seu diga aí, não pode faltar na casa do Pai. Perdão. Aleluia. Dá para perdoar? Aleluia. Se a gente for perguntar aí, qual foi a última vez que você perdoou seu irmão? Teu irmão está vontade da gente pegar a corda e amarrar no pescoço dele. Não dá vontade? Tem irmão, se a gente pudesse, a gente passava o carro em cima dele. Ah, tem irmão, se a gente pudesse, nem deixava entrar no céu. A gente era o gerente da porta do céu. Mas aí ele nos ensina. Qual é o ensinamento de Cristo? Qual o dever de nós perdoarmos uns aos outros por dia? Você sabe quantas vezes? Quanto? Isso aí não é uma margem anual, nem mensal, isso é por dia.
inacreditável? É de pessoas que têm o sentimento que a igreja é dele, ele é dono da igreja. Tem pessoas que pensam que a igreja é dele e ele faz o que quer. E a igreja do Pai, ela é rica em perdão e misericórdia. E a igreja do homem, ela é rica em apontos e afrontas. E cada vez mais, dia por dia, assim como a taxa é para perdoar, ele tem apontado as suas armas para poder matar e destruir vidas e ministérios. Quem era você ontem? Nós éramos caídos. Nós éramos concebidos em pecado. Nós éramos envolvidos em coisa errada. E Deus te fez para quê? Para que você seja uma arma de Deus. Não para matar, mas para oferecer perdão e misericórdia. É isso que Deus tem estabelecido na sua igreja. Aonde está isso, pastor? Verso de número 20. Levantou, pois, e foi para a casa de seu pai. Estando ele de longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo. Olha, quem correu aí? Quem correu aí? Está no texto. Sabe quem correu? O pai. Se um pecador chegar na igreja, eu já preguei no culto do amor, onde o pregador se veste de mendigo, de cachaceiro. Eu me sujei todo, molhei as minhas vestes todas na cachaça, cheguei na igreja. Tinha obreiro que queria me bater. No Espírito Santo, se eu não tenho uma luta corporal com 3 obreiros, eu já não estava vivo. Eles são terríveis, né, no Espírito Santo, não deixa quieto não. E aí a gente bagunça no culto aberto, o outro finge estar encapetado, e a turma mostra para que veio mesmo. Autoridade para expulsar, amor para abraçar, tem não, mas força para usar e dar uma cacetada, aí tem bastante. Já fiz isso por 3 vezes. E é difícil. Então, aqui o pai que correu foi o contra. Quando alguém chegar na igreja, a igreja é de quem? Pai. Nós somos templo e morada do Pai. A igreja é só a igreja porque ela começou em você. O perdão só pode ser atuante na igreja espaço físico se primeiro for uma prática cotidiana dentro de mim e você. A misericórdia de Deus só vai atuar entre 4 paredes se ela fluir da minha e da tua vida, porque a Bíblia diz que Deus habita em tempos que não foi feito por mãos de homem. Qual é o templo habitado? Aqui é igreja, é espaço físico, mas a vida, o fogo voltar, habita dentro de mim e de você. E aí não pode faltar na casa do Pai esse amor, porque quem foi alcançado desse amor, Deus me deu uma mensagem muito bonita. As coisas que Paulo alcançou foram as que ele praticou. Isso eu prego lá em Filipenses, lá em Filemon, quando ele assume a história do escravo e diz para Filemon: olha, eu bem que poderia mandar, mas a prática do evangelho é para você fazer sem ordem, fazer por amor. Perdoa ele. Se ele não te foi útil, agora ele vai ser. Está falando de honesto, porque a história conta que talvez Onésimo roubou mesmo a Filemon, e ele deveria ter recebido uma marca como escravo infiel, como servo infiel. Porém Paulo disse: não, você não vai receber como escravo e sim como livre, porque eu gerei ele na minha entranha, porque aqui aprisionado ele me serviu muito bem, agora recebe. Mas que amor é esse? É o amor que Paulo foi alcançado, é o amor pregou e agora é o amor que ele pratica. Essas coisas nós precisamos viver. Aquilo que você foi alcançado de Cristo, aquilo que você pregou de Cristo, pratica aquilo que você tem pregado sobre ele. É fácil a gente dar ordem para a igreja? Não é fácil? Não é fácil daqui de cima a gente dizer: a igreja tem que ser assim, tem que ser santa, a igreja tem que ser pura. Muitas das vezes aqui de cima não é isso tudo que se passa, mas isso aí é o problema de cada um com o seu Deus, porque o dia do acerto chega. Amém? Então Paulo ele falou do amor que ele foi alcançado, do amor que ele pregou, e o amor que ele pregou, assim ele praticou. Aqui, quando o filho levanta, o pai recebe novamente. Mentira de Satanás, e o Senhor não vai nos receber. Por isso o evangelho está sendo anunciado. E qual é a mensagem central do evangelho? Deus amou que deu o filho. O filho é para quê? Para perdoar. E a igreja é para quê? Para ajudar. A igreja muitas das vezes tem acusado, a igreja muitas das vezes tem fechado as portas, pensando que só algumas pessoas é que são santas e agora são juízes de Deus nessa terra. Não
E aí o pai aqui, ele dá uma lição. Olha de quem Jesus está falando. O testemunho que Jesus fala é para ser analisado fatos por fatos. Cada frasezinha é um poço de riqueza que Jesus nos ensina. O pai recebe. E o pai deu ordem. Disse o pai aos seus servos: trazem depressa. Olha o que o pai está dizendo. Olha o que não pode faltar na casa do pai. Aleluia. Trazei depressa a melhor roupa. Você sabe que a pessoa passada no mundo, a tendência é estar com seu corpo sujo, sua veste suja. Sabe o que o pai quis? Sabe qual foi a atitude do pai rapidamente? Traz, certo, a melhor roupa. Vamos tirar toda a marca do passado. Vamos arrancar dele toda a sujeira. Que ele tome um banho, que ele seja justificado. Porque quem justifica o homem nessa vida é só o Senhor. E vamos falar de justificação. O pai disse: dá para ele uma nova roupa. Ele entregou a nova roupa para o filho e para a igreja que recebe. O Senhor diz: não acusa mais, porque dos pecados dele eu não me lembro mais. Eu já joguei no mar do esquecimento. E você sabia, irmão, que tem coisas que é o crente que fica lembrando com cabeça que pessoas já cometeram tal delito. São pessoas que não esquecem. Quando o homem tem um dia de fraqueza, quando o ser humano tem um momento de luta, isso é o particular dessa vida com Deus. Sabe por quê? Ninguém conhece o homem pelo lado de dentro. E o Senhor conhece o homem pelo lado de dentro. A Bíblia diz que o coração contrito e aquebrantado não despreza o Senhor. Nós jamais vamos saber a profundidade ou a verdade de encontro de uma pessoa com Deus. Aleluia a Deus. Aí o pai disse para os servos: olha que como interessante. Por que não foi o próprio pai que já veio com roupa? Se o pai sabia que esse moço ia voltar, por que ele já não estava com as roupas preparadas? Diga para a pessoa que está do seu lado: tem coisas que pessoas precisam ficar sabendo. Que Deus te perdoou, que Deus te recebeu e que a partir de hoje você está apto para gozar das bênçãos de Deus na casa do Pai. Amém? E também hoje, tanto para as coisas positivas quanto negativas, tem as filmagens, tem as fotos, tem os vídeos, tem muita coisa sendo registrada na casa de Deus, né? Então muitas pessoas têm que ficar sabendo. E quando ficar em dúvida particular dela com Deus, o negócio é você com Deus. O negócio é a sua mente em Cristo. O negócio é a sua pessoa com o Senhor. O Pai que se traga para ele a melhor roupa. Veste, põe um anel no dedo. Olha o Pai como recebe. O Pai recebe sem nenhuma credibilidade à dúvida. Diz: esse é meu filho, dá para ele uma roupa.
pai estava dizendo, prepara para ele rapidamente sandálias. Ele não é mais escravizado de uma vida. Ele não é mais escravo de uma vida, seja sentimental, seja de qualquer área. Quem está em Cristo, nova criatura é. Só vai ficar preso, entrelaçado, o que quiser. E aí o nosso adversário com atitude, ele chega nos acusar, dizendo, você não tem condição, você não tem como sair em comunhão, se ainda você está entrelaçado, só vai ficar entrelaçado quem quiser. Só vai ficar amarrado, aprisionado quem quiser. Porque para a liberdade foi que ele nos libertou. E para isso ele preparou para nós sandália. E essa sandália é para tirar toda acusação de escravidão. E essa sandália é para tirar toda a marca que um dia você já peregrinou na terra. E essa terra me fez escravo. E aí o pai diz, olha, o que é melhor? Além dessa sandália, traz também um desejo. Vamos matar e vamos regozijar. Casa do pai não pode faltar perdão. Na casa do pai não pode faltar de forma nenhuma o esquecimento de quem você foi. Acabou a acusação que o inimigo tinha. Eu não quero saber, eu não posso me acusar dessa parte. E na casa do pai não pode faltar festa, não pode faltar alegria. Tem igrejas que a gente chega alegre, sai de lá triste. Chega feliz, sai triste. Há um jugo, uma opressão, uma tristeza. Pessoas se sentindo obrigadas a seguir a Cristo. Pessoas se sentindo obrigadas a estar em Cristo. Sabe o que levou o filho de volta à casa do pai? A abundância de pão. Pão é o que? Palavra. Pão é Cristo. Pão é o verbo. Quando o filho dele, ele diz, olha, tem pão na casa do meu pai, tem ensinamento na casa do meu pai, tem palavra, tem alimento. E aí a gente vê tantas pessoas preocupadas de não deixar fulano e ali e aqui, preocupada. Não, peraí. Se essas virtudes trazem o pecador de volta à casa do pai, eu estando na casa do pai, eu tenho que praticar todas essas coisas, principalmente ser um grande fornecedor de alimento do pai. Quando eu vier para frente e não poder mais oferecer alguma coisa, eu tenho que rever no meu ministério. Quando qualquer um vier para frente e não puder mais oferecer alimento, tem que rever, sabe por quê? A riqueza da casa de Deus é fornecimento de pão. É falar de Cristo em abundância. É oferecer a Cristo, porque Ele é quem convence. A Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o que é? É a palavra de Deus em nós, que nos traz a lembrança de dizer, eu estou andando errado. Então vou à casa do Pai, eu vou voltar e vou estar com Ele. E aí esse filho voltou. O pai o recebeu em condição, porque a casa é farta. E o que para a surpresa de muitos, você sabe que não é surpresa, porque a ordem aqui eu dei uma alterada. Infelizmente, quando o pai está se alegrando, isso aqui é muito triste. Preste atenção. Quando o pai disse, traga um novilho, vamos matar, vamos regozijar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Tem alegria, tem alegria. Aí começa a ter manifestação contrária. O grupo da esquerda começa a se manifestar. No versículo 25 diz assim, olha, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava ao aproximar-se da casa do pai, ouviu alguma coisa diferente. Ele estava acostumado com a tristeza. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que ficam assombradas. Várias igrejas que tem um sino. A gente já carrega o violão, não é boa. De vez em quando a gente encontra alguns malucos para poder levar também, que toca com a gente. E aí as pessoas ficam assim, engraçado, o som dessa igreja está diferente. Se era só playback, se o povo só cantava a capela, está vindo um som diferente. Em vez de ficar feliz, as pessoas revelam quem está dentro dela. Olha que coisa bonita. Quando alguém começar a se levantar contra o som da igreja, é lógico que a política da boa vizinhança, tem uma boa acústica, faz parte, depois das 10 não é bom abusar, mas várias igrejas que eu conheço, que as pessoas levantam, os vizinhos da igreja levantam, e na maioria é crente. Pastor se levanta contra o som da igreja, e aí ele logo mostra o que está dentro dele. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos, não é pelo sorriso, é pelas práticas, as obras. São os frutos aparentes, quais são os frutos? Perseguição. Tem pessoas que têm o prazer de perseguir a outra. Ele está mostrando que está dentro dele. Pode falar, pode marchar, pode guerrear, pode na terra, pode ter a águia, o escorpião de fogo, mas se começou a perseguir o que é de Cristo, irmão, está mostrando que está dentro da serpente, não o que é.
tirar hora extra. Eu já não gosto mesmo de ficar postando nada. Esses dias Deus usou até uma pessoa para falar com a gente. Eu fico vendo no Facebook, tem pessoa que se manifesta, não sei nem para quê. Fica ali 24 horas policiando para pegar a vida de alguém e numa frase mal colocada, numa palavra mal esclarecida, criar uma história de adversidade terrível. Tem pessoas que têm prazer de ficar assim. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Aí esse moço está mostrando quem está dentro dele. Ele ouviu, olha que ele não chegou em casa e nem viu o irmão. A Bíblia é clara, diz, ao aproximar-se, ouviu música e dança. Tem pessoas que não gostam de alegria. Tem pessoas que não têm prazer de saber que Deus vai lhe dar vitória. Aleluia. Tem pessoas que não ficam bem quando há uma presença de Deus. E essa presença marca dela é trazer nova todas as coisas. Tem pessoas que não ficam felizes. Esse moço não mostrou. Chamando um dos servos, perguntou: o que era aquilo? Ele viu que havia algo diferente. Respondeu: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha a importância. Sabe o que é isso aqui? Um pai receber um filho são e salvo. O pai já contava que esse filho já não tinha mais fôlego de vida. O pai já pensava que o pecado conseguiu exercer a prática que o inimigo quer sobre a vida de todo mundo, quer matar, roubar e destruir. Ele diz: não, esse seu irmão chegou são e salvo. Glória a Deus. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Diga para o irmão que está do seu lado: tem pessoas. Tem pessoas. Não, mas diga para ele mesmo, para ele ouvir: tem pessoas. Tem pessoas. O maior prazer é tirar a felicidade do pai quando ele achou alguém que estava perdido. Ah, é, pastor? Israel voltou. Pois bem, então vou lhe dizer uma coisa: se Israel nessa igreja ficar, eu não faço mais parte. Eu junto tudo que é meu e vou embora. O senhor não lembra da última que ele fez? O senhor não lembra que ele já esteve entre nós? Te traiu, pastor, como pode isso? O senhor não lembra? Lembra quando Deus se manifestou e disse para o profeta: vai lá para um certo salmo? O profeta disse: Senhor, ele? Estou crendo não. Por acaso o senhor não sabe o que ele tem feito, como tem perseguido a igreja? Sabe o que o senhor disse? Vá, porque esse é para mim um vaso de sabedoria. Nós só vingamos nessa vida porque Deus nos escolheu para a prática do Evangelho. Aleluia! Quem fulano era dói, não dói mesmo. E é por isso que Deus coloca pedra sobre pedra para se lixar aqui. Sabe por quê? Precisa aprender a conviver, porque quando chegar lá na glória, meu irmão, vai ter que ver a vizinhança toda. Eu participei de um culto que foi algo interessante, foi dentro do presídio, lá em Salvador, pastor Luiz, o senhor que gosta demais dessa terra. O presídio da polícia, né, Thaís? O presídio de segurança máxima, onde tinha ali aprisionado policiais que cometeram crime, assassinato, delitos terríveis, que foram pegos pela corregedoria da polícia. E aí um certo homem lá começou a fazer um culto, e todo pregador que vinha de fora ia nesse culto, e era um mistério muito grande, porque as pessoas faziam fila na porta do presídio para ir dentro para ir para esse culto, porque nesse culto tinha palavra, tinha profecia, tinha um som de Deus, as pessoas estavam sendo curadas, e as pessoas livres queriam ir para dentro da cadeia para participar do culto. E num dos cultos que eu estava lá o policial e o bandido que trocaram tiro frente a frente, um para matar o outro, porque o bandido havia jurado o policial de morte, e o policial disse: ou eu mato ele, ou então eu vou deixar minha família órfã. E foi um encontro, e eles ficaram estarrecidos, tremendo, e foi um negócio assim que envolveu, e que eu fiquei pasmado. Tem pessoas que não estão prontas para encontrar com a outra. É por isso que precisa trilhar o Evangelho. Não é por isso que a Bíblia diz, hein, pastor Luiz, um negócio a respeito do Evangelho. O caminho do Evangelho, como é que é? É como? É estreito. Diga para quem está do seu lado: é estreito.
tem coisas que se nós viermos trazendo, nós não vamos deixar ninguém passar. E como no Evangelho a lei é sobreviver, as nossas iguarias, as nossas fraquezas, as nossas acusações não entram no caminho, porque está o caminho estreito, está uma porta estreita também. Então alguma coisa tem que ficar para trás, porque no caminho do Evangelho não fica egoísmo. Só você passa matando todo mundo, só você sobrevive arrebentando com todo mundo. É você e teu irmão, é você e mais alguém. Então seja de barriguinha ou seja de pontinha, vai passar dois, porque o caminho é estreito, mas tem como passar a pessoa junto. Assim diz o Senhor. O filho disse: não dá não. Ele fez questão de tirar o pai. Olha o que o pai disse: olha, eu vou terminar aqui para você. Isso aqui é muito bonito. Verso de número 29. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos eu te sirvo, nunca transgredi um mandamento teu, fariseu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu regozijar com os meus amigos, está vendo? Vindo por ele, este teu filho, ele não podia dizer, esse meu irmão, ele não tinha condição de dizer, não. Na igreja hoje tem sido uma dificuldade de mandar trocar o cabos com o irmão, tem pessoas que não